Pessoal, então muito boa noite para todos e para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. A gente vai fazer essa live de hoje sobre viagens com gatos. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui a doutora Thalita Isidoro, que é médica veterinária especialista em felinos. Thalita, é um prazer e uma honra receber você aqui em mais uma live. Você que é de casa, é muito bom te receber aqui. Você que tem um conhecimento muito profundo em gatos. É muito bom receber aqui você para mais uma conversa sobre esses bichinhos tão adoráveis. Guilherme, eu que agradeço. Eu adoro conversar com você, adoro falar dos gatos. A parte de conhecimento muito profundo. Fico muito agradecida, mas estamos aí sempre aprendendo, né? Todo mundo aprende junto, que é importante. Mas eu que agradeço, fico muito feliz mesmo de poder estar aqui falando um pouquinho de gatos. É muito bom conversar com quem domina o conteúdo da forma que você domina e a forma que você passa o conteúdo também, que é muito fácil de aprender. Você tem uma didática muito boa de trocar ideia, que é muito fácil de entender a forma como que você transmite o conteúdo. Obrigada. Pessoal, então essa live... Que é isso? Pessoal, então essa live de hoje é sobre viagens com gatos, o assunto principal da nossa live. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento a fazer, pode mandar comentários aqui na nossa live, que durante a nossa conversa, enquanto a gente vai conversando, a gente vai lendo os comentários e vai tentando responder as perguntas de vocês à medida que a gente vai conversando aqui, beleza? Thalita, então para a gente começar, eu acho que eu vou te fazer a pergunta mais difícil e mais importante da nossa live. Quando o tutor de gato, quem tem gato em casa, vai sair para viajar, o que é o mais recomendado? Levar o gato para a viagem ou deixar o gato em casa? Bom, acho que essa é a maior dúvida. Pergunta fácil para começar, assim, tranquilinho. Nossa senhora, tá. Enfim, vamos lá. Primeiro, Guilherme, que eu não tenho uma resposta pronta e uma única resposta para te dar, né? Eu acho que é uma resposta um pouco mais complexa, ela envolve vários fatores. A começar do gato, né? De como aquele gato é. Então, assim, eu posso falar que depende, né? Eu não tenho uma resposta se é melhor levar ou não. Regra geral, a gente percebendo como são, né, a maioria dos nossos felinos, a gente geralmente recomenda que não leve o gato, tá? Mas, por que eu falo que depende? Porque se você tem um gato que é um gato que está acostumado a passear, né? Tem muitos gatos que passeiam na guia, igual o cachorro na rua, né? Então, se você tem um gato que está acostumado com isso, a passear, é um gato que está acostumado com a caixinha de transporte, no transporte, ele fica tranquilo com isso, por que não, né? Acho que sim, que pode levar. É claro que depende também para onde você vai, né? Sobre o destino, mas a gente pode abordar isso mais lá na frente, sobre essas questões do lugar que você vai. Uhum. Falando do animal, né, de forma específica, a gente tem que olhar, então, se é um gato que vai passear mais, se é um gato que passeia mais, e ele fica tranquilo com isso, ou se é um gato mais caseiro. A grande maioria são gatos caseiros, né? São gatos que ficam em casa, que não gostam de sair, que às vezes tem dificuldade com qualquer mudança. Então, às vezes, muda um móvel em casa, o gato já fica estressado. Imagina mudar de ambiente, viajar com esse animal. Fora o próprio transporte, que nem sempre é tranquilo, né? Às vezes o gato... A própria manipulação, os gatos não gostam, né? Então assim, a resposta para isso depende. Depende muito de como é o seu gato. Se é um gato que passeia ou se é um gato mais caseiro, né? Se for um gato que tem costume de passear, então acho que sim, que pode levar, que tá tudo bem levar. Porque aquilo aparentemente não vai ser um problema para ele. Se for um gato mais caseiro, aí a minha recomendação é que não leve mesmo, né? Que não leve ele para viagem, não, porque essa mudança vai ser muito estressante para ele. O fato do tutor sair de casa já é estressante para o gato, né? Mas para o gato caseiro, levar junto vai ser mais estressante do que só o tutor sair. Uhum. É igual a Stephanie mandou aqui no comentário, até mesmo uma visita em casa já é fator de estresse para o gato. Imagina sair para viajar. A outra veterinária que é membro aqui do Clube dos Bichos, a doutora Michele, estava falando que a doutora Thalita entende muito de comportamento animal, comportamento felino.
Ah, que sabe tudo de olho, né? Falando. É, essa aí sabe mesmo de olho. Nu. Você ia falar Bom, é alguma isso. coisa, Então, eu Thalita? acho que a melhor resposta é depende, né? Depende de como é Depende, seu né? gato. Exato. Thalita, e nesses casos do gato que é caseiro, o que a gente pode fazer para acostumar esse gato a sair de casa? Porque em algum momento da vida desse gato, esse gato vai precisar sair de casa, não só para fazer uma viagem, mas, por exemplo, para ir no veterinário mesmo. Esse gato Sim. vai precisar sair de casa. Então, o que a gente pode fazer para acostumar, para poder fazer com que esse gato seja mais manipulável, vamos dizer assim, para ficar mais acostumado mesmo a sair de casa, para que esse momento não seja tão estressante para esse felino? Sim. Assim, né, Guilherme? O ideal, acho que a gente até já comentou isso em lives passadas, é acostumar o gato desde novo com determinados manejos, né? Então, o Sim. manejo de sair, o manejo de passear, ele também deve ser acostumado. Mas a gente sabe que, regra geral, isso não acontece, né? Então, os próprios tutores nem sabem disso, que tem que acostumar desde de novo com alguns manejos. Então, regra geral, o que a gente vê são gatos adultos que não têm o costume de sair mesmo, né? Então, partindo do princípio de que já é um gato adulto, que já é um gato caseiro, né? E ele já está adulto, ele já foi acostumado com sempre estar em casa, a gente tem sim formas de acostumar aquele gato a passear, né? Então, assim, eu posso, inclusive, pensar no passeio com guia, né? Com a coleirinha na rua. Não é impossível acostumar um gato adulto a passear, mas é importante entender que não é de um dia para o outro, né? Não é igual cachorro que você pega a guia, ele vai ficar louco, banando o rabo, querer já vai quase que sentando para você colocar a guia, né? O Uhum. gato não. Então, assim, ó, se a gente for pensar em passear com a guia, o que eu acho excelente para acostumar o gato, principalmente porque quando vai viajar, se você tem um gato que é acostumado com a guia, é muito mais fácil, né? Facilita demais, né? Nossa, muito, assim. Mas é importante entender também que não é todo gato que vai acostumar com a guia. Não é Sim, impossível acostumar, mas não é todo gato que vai acostumar. Cada gato é um e a gente tem que respeitar essa isso. individualidade, né? Mas se a gente for pensar assim, eu tenho um gato adulto, eu quero tentar fazer com que ele acostume com a guia. É possível, tá? Desde que seja com muita calma. Então eu falo assim, você vai ter a guia, né, própria para o gato, claro, para que você tenha segurança durante esse passeio. E aí, num primeiro dia, você vai só pegar essa guia, né? Você vai só pegar essa guia, deixar o gato cheirar e vai dar um petisco. Faz isso aí uns 2, 3 dias. O gato tá cheirando essa guia, ganhando petisco e ficando super confortável, você vai avançando, né? Então, no outro dia, você vai colocar, vai passar a guia na cabecinha ou nos bracinhos dele. E vai dar um petisco e rapidamente você já vai tirar, né? Faz isso de forma repetida. Depois, você vai colocar o peitoral dele, né? E aí você vai dar um petisco e vai deixar ele com aquele peitoral andando em casa. 10 minutinhos tirou. Depois você vai aumentando o tempo que ele fica em casa com o peitoral. Sempre recompensando com petisco, com muito carinho, com o sachê que ele gosta. Depois você vai prender a guia, né? No peitoral e vai andando em casa. Então, assim, um processo muito lento, né? Até que um dia você vai abrir a porta da sua casa com o gato na guia. Uma coisa muito importante, o momento que você abriu a porta da sua casa, se for apartamento aí, entenda que é naquele, né, no hall ali, né, No hall. do corredor ali, o que quer que seja, você vai, na primeira vez que abrir a porta, essa porta vai ficar aberta. Porque se o gato assustar e ele quiser voltar imediatamente, ele vai voltar imediatamente. E Então tem você essa vai... possibilidade. Exato, porque assim, já aconteceu do tutor ter muita dificuldade para acostumar com a guia, e na hora que vai acostumar, eu sempre falo, deixa a porta aberta. O tutor comentou até que a porta fechou com o vento, e aí apareceu um cachorro, latiu, o gato assustou, quis voltar. Nossa. Ele ficou super assustado, a gente teve que começar o processo todo de novo, né? Então eu sempre falo isso, deixa a porta aberta, até se puder colocar alguma coisa para essa porta ficar aberta, deixa, Sim. porque se o gato quiser voltar imediatamente, ele tem que ter para onde voltar, né? E aí você vai ficar semanas só com ele saindo ali, só ali no corredor, só ali bem pertinho, até que ele vai acostumar.
E levando petisco. Saiu, dá um petisco. Deu 1, 2, Sempre fazendo associação positiva, né? Sempre fazendo muito carinho, né? Com muita calma, com muita paciência. Entendendo também que pode ser, inclusive, que ele sequer acostume, né? Cada gato é um. Então, isso é muito importante também. Então, isso é com a guia. Ah, mas o meu gato não acostumou com a guia de forma alguma. É impossível agora ele viajar, ser transportado? Claro que não, né? Existe a caixinha de transporte, que você pode usar a caixinha de transporte com o gato lá dentro sem guia. Que é, inclusive, o que acontece com com a grande maioria dos gatinhos, né? Uhum. E aí, mas o gato tem que ser acostumado também com a caixa de transporte. Então, não adianta ter uma caixa de transporte que fica guardada no armário, que o tutor só pega na hora que vai no veterinário, né? Então, o gato já relaciona que a caixa de transporte é uma coisa ruim, vê a caixa de transporte já fica todo estressado. Travado. Então, não adianta, né? Então, a gente pede o quê? Deixa a caixa de transporte no ambiente do gato. Mas não é assim, pega a caixa de transporte, coloca lá no canto e o gato não tem incentivo nenhum. Não. Pega a caixa de transporte, coloca lá. O ideal é sempre aquela caixa de transporte que tira em cima, né? Sai a parte superior. Que a tampa de cima sai. Exato, com facilidade, né? Porque tem umas que tem que parafusar, é mais difícil. Mas que sai com facilidade. Então, inicialmente, deixa a caixa de transporte sem a parte de cima. Com um paninho com o cheirinho dele. Joga um Fairy, joga um catnip. Brinquedo que ele gosta. Joga petisco para ele comer lá dentro. O sachê que ele ama, disponibiliza lá dentro da caixinha. Então, faz com que aquela caixinha seja super atrativa, né? Nunca forçar o gato a entrar na caixinha. Tem que ser de uma forma natural, né? E aí, ele já tá entrando natural, ele já tá dormindo dentro da caixinha. Você tampa a caixinha e deixa ela lá com a tampa, né? E aí o gato vai relacionando a caixinha com coisas boas, né? Aquela caixinha também vai tendo o cheiro dele, vai sendo familiar para ele. Então, no momento que você precisa de transportar, o entrar na caixinha para ele é muito simples, né? Eu até passa a ser algo natural, né? Passa a ser algo natural, exatamente. Então, eu até falo, ó, começa a também fazer o quê? Colocar a portinha. Fechar a portinha em casa mesmo, sem sair. Fechou a portinha, abriu a portinha, dá petisco, o gato vai acostumando. Então, é um processo de adaptação, né, Guilherme? Então, eu falo assim, ó. Ah, quero viajar amanhã. O que eu faço para meu gato não ficar ansioso? Só remédio. Só medicação. Porque não é de um dia para o outro que você vai acostumar, que você vai fazer todo esse manejo, né? Eu falo muito também assim, ó. Então, pegou a caixinha, vai entrar no carro, uns minutos antes, joga o Fairy no carro, né? Deixa fazer um ambiente ali aconchegante. Jogou o Fairy no carro, aí sim entra com o gatinho. Pode colocar no som do carro aquelas músicas mais relaxantes, né? Tem no Spotify o Relax My Cat. Você pode colocar para o gatinho ficar mais tranquilo. Então, no nosso canal do YouTube tem uma música de música relaxante para gato também que faz maior sucesso. Sim, então, pesquisa essas músicas, olha essas músicas, né? Para o gatinho ficar mais tranquilo. Isso é muito legal. Mantenha as janelas fechadas, porque aquele barulho da rua, né? Às vezes passa um motoqueiro, faz um barulho. Caminhão, buzina mesmo. Então, mantenha as janelas fechadas, claro, com o arzinho condicionado ligado, né? A musiquinha ali. Então, isso tudo deixa o ambiente muito mais tranquilo, né? E sempre, 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 saiu de casa, tem que sair com o paninho do gato, que tem o cheirinho do gato, né? Também não adianta assim, igual uma cliente minha levou o gato, e aí ela levou com um paninho, e o paninho tava com cheiro de cachorro molhado, e ela falou que o gato tava muito estressado. Aí eu brinquei com ela, falei, mas olha o cheirinho desse pano. Aí ele tá sentindo o cheiro do cachorro e tá preso, né? Aí não adianta. Então é o paninho, e também não adianta só pegar um paninho no armário com cheirinho de amaciante, cheirinho de perfume. Não é isso. É o cheirinho do gato, é aquele paninho que fica o dia inteiro no ambiente, que você já tá adaptado, né? Porque é importante isso pro gato, ele se sente tranquilo, e ele sente que o ambiente é familiar, né? Então, levar o paninho, levar o Fairy, né? Levar brinquedinhos do gato ali, petisco, vai dando petisco. Então, essas coisas a gente precisa de fazer com antecedência. Então, viagens têm que ser programadas com antecedência, quando a gente está pensando em levar o animalzinho,
para acostumar ele com isso, né? Porque senão, não tem jeito, a gente não faz mágica, né, Guilherme? Não dá para chegar no consultório e falar, Thalita, eu vou viajar amanhã, quero que meu gato fique tranquilo. Não tem jeito, aí é só remédio, né? É só medicação. Aí não tem jeito. Então, e assim, e medicação também é uma coisa muito complicada, assim, porque eu não prescrevo sedativo, né? E eu contraindico isso. Então, para viajar, eu não faço isso. Então, tem que ser remédios mais. E até o remédio eu peço para dar antes, para a gente entender qual a melhor dose para aquele gato. Né? Então, eu quero sempre a menor dose com o melhor efeito. E isso vai ter de cada gato, né? Então, até se eu for pensar na medicação, o ideal é que se programe, né? É que vá no veterinário com antecedência para a gente junto, com tempo, com paciência, olhar isso e fazer da melhor forma para o gatinho, né? Para a forma que ele fique menos estressado. Exatamente. Tudo tem que ter um planejamento. Mesmo se for com intervenção medicamentosa, tem que ter um planejamento. Agora, se for uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, né, emergência, né? Uma emergência, nunca acostumou o gatinho com isso e precisou, e vai precisar de viajar amanhã, aí vai no veterinário, conversa, né? Tem algumas medicações hoje em dia seguras para a gente fazer. Não são sedativos que vai deixar o gato, que vai ter vários efeitos colaterais, que pode inclusive vir a óbito, né? Eu não indico esse sedativo de forma alguma. Mas vão ter medicações que a gente pode fazer medicações mais seguras, mas é o que eu falei. A gente tem uma dose ali que a gente usa em média, mas cada animal responde de uma forma também. Então, às vezes eu posso usar uma dose num animal que não vai ter tanto efeito, né? Mas no momento de urgência, assim, que a gente precisa de uma hora para outra, é uma possibilidade. Uhum. Thalita, um comentário que chegou aqui relacionado a isso que a gente estava conversando agora, da Lu Carvalho. Doutora Thalita, quais os cuidados a se tomar antes de começar a passear com um gato na rua com a guia? Tá. Muitas pessoas, Guilherme, eu não sei exatamente sobre o que a Lu, né? A Lu Carvalho. Lu Carvalho. Tava falando, muitas pessoas pensam assim, mas meu gato vai na rua, ele vai cheirar a rua, ele vai pegar verme, ele vai pegar doença. Em relação a isso, não. Em relação a isso, eu gostaria de tranquilizar todo mundo, porque o cachorro também vai, né, gente? O verme a gente mesmo que vai na rua pode acabar trazendo, né? Pulga a gente mesmo pode acabar trazendo da rua. Então, em relação a isso, não, tá? Em relação à doença, não. Por exemplo, FIV e FeLV. Essas doenças são doenças que, apesar de graves, apesar de não ter cura, são vírus que no ambiente eles são muito sensíveis, né? Então a chance de um gato pegar na rua assim, não, tá? A gente não se preocupa com isso. Claro que a indicação hoje em dia é fazer a quíntupla, óbvio, né? Mas não achar que o fato de passear vai aumentar a chance, sabe? Na guia, né? Se o gato for passear na rua sozinho, aí é óbvio que aumenta a chance, porque daí ele briga, tem contato com outros gatos, né? Eu tô falando na guia sob a supervisão do tutor. Aí não é tanto problema, tá? Eu acho que então seria cuidados mais em relação à questão do comportamento, né? De não fazer ser algo estressante para o gato e sim algo prazeroso. Porque quando a gente comenta do gato passear, que é muito bom para ele, é para que seja algo prazeroso, para ele cheirar tudo, para ele sentir que ele tem um ambiente maior, para ele explorar aquele ambiente, isso é muito importante para o gato, né? Então eu acho que o cuidado mais em relação à questão comportamental, que como eu já expliquei, você acostumar o gato com aquela antecedência, né, com calma, com amor, com paciência, a acostumar com a guia. Eu acho que mais cuidado em relação a comportamento e não tanta doença, né? Porque doença é isso que eu falei. Verme, a gente mesmo pode levar pulga, a gente mesmo pode levar. E aí, lógico, você vai fazer um remédio para pulga, se tiver verme, você vai fazer um remédio para verme, né? Não vai deixar, eu acho que não pode deixar o animal viver por conta disso. Eu acho que se tem, resolve o problema ali, né? Vai fazer o protocolo de vacinação antes, claro, né? Fazer claro, lógico. Prevenção. Exato, vai fazer vacina. E isso assim, independente de passear, né, gente? Tem que fazer vacina e exame de fezes, às vezes, para ver se tem um verme ou não. Isso tem que fazer, isso tem que ser rotina, né? O fato de passear, independente se vai passear ou não. O fato de passear não é o problema, entendeu? Né? Isso tem que fazer de toda forma. Isso mesmo.
Thalita, quando a gente anunciou nossa live, você, no seu perfil no Instagram e a gente também, a gente abriu um box de perguntas e chegaram diversas perguntas. A gente até gostaria de agradecer a todo mundo que mandou pergunta, tanto no seu perfil quanto no nosso. Dentre as perguntas que chegou, a gente selecionou algumas, você e a gente vai fazer agora essas perguntas que chegaram nos nossos perfis. Uma pergunta interessante que a gente selecionou foi se é interessante, se é recomendado tampar a caixa de transporte com um pano para que a caixa de transporte fique escura durante todo o trajeto para o gatinho ficar ali no escuro ao longo da viagem. Isso é recomendado ou é um mito? Tá, em relação a isso também depende, tá? Regra geral, os gatos vão preferir sim, que a gente tampe com um paninho, fica um ambientezinho mais escuro, mais aconchegante para eles. Além disso, eles não estão vendo aquela confusão de rua, né? Aquele muito estímulo. Então, regra geral, eles gostam mais, eles ficam mais tranquilos. Mas lembrar do que eu falei, é um paninho familiar, é um paninho que você jogou o Fairway, é um paninho com o cheirinho dele, tá? Isso é muito importante. Não vai me tampar com o pano do cachorro que ele não gosta, que aí não resolve a situação, né? Então, regra geral, eles ficam sim mais confortáveis quando tampa, quando fica escurinho, mas observar o paninho que você tá usando e saber que nem todo gato fica mais tranquilo. A maioria fica, mas nem todos. Então, a minha recomendação é tampa, pode tampar assim com um paninho, mas vai olhando, vai dando uma olhadinha para ver como seu gato tá, né? Até porque, Guilherme, a gente sabe que alguns gatos que são muito estressados no transporte, eles às vezes começam a ficar muito ofegantes, até respirar de boca aberta. Então, quando tem esse tipo de situação... Salivam muito, né? Salivam muito. Eu prefiro que o tutor esteja vendo esse animal, né? Porque qualquer coisa ele para o carro, ele vai ali fazer um carinho no animal, vai tranquilizar aquele animal. E quando tá tampado, obviamente, ele não tá tendo aquela visão. Então, importante, se você ainda não sabe se o seu gato fica mais tranquilo ou não com o paninho, você tampa, mas você vai ali de tempo em tempo dando uma olhadinha nele. E lembrar disso, ó, se for tampar, você vai tampar aqui na frente, né? Que geralmente é onde ele tem mais visão. E alguma coisa tem que ficar aberta. Não vai tampar a caixa toda, porque senão o gato sente muito calor, né? Ali dentro da caixinha. Claro que vai ter o ar-condicionado ligado também, mas deixa a lateral mais exposta. Às vezes você pode até colocar um paninho e tudo, mas não é pra... Porque eu já vedar. Que vedou tudo. E aí ficou muito abafado pro gatinho. Então presta atenção nisso também, né? Uhum. Outra pergunta que chegou, Thalita, é que às vezes quando a viagem é muito longa, pode ser que o gato tenha vontade de fazer xixi e cocô e não tenha dado tempo ainda de chegar no destino. Como que faz esse tipo de situação quando o gato quer fazer as suas necessidades e ainda não chegou no destino da viagem? Isso é mais um momento que eu falo tanto que é importante o gato acostumar com a guia. Porque se é um gato que acostumou com a guia, o que você vai fazer? Você vai ter uma caixinha dele ali e a areia dele, a areia sanitária que ele gosta, a caixinha dele que tem o cheirinho dele que ele já acostumou. E aí, se ele usa guia, o que você vai fazer? Esse gato você vai parar num lugar tranquilo, mais calmo. Esse gatinho vai descer com você segurando a guia. Você vai colocar a caixinha dele lá para ver se ele faz, né? Tem gato que faz na terra mesmo, né? Mas nem todos. Muitos estão já acostumados com a areinha dele, com a caixinha dele. Então, sempre leve e coloca. E se o gato anda na guia, maravilhoso. Desce com a guia, vê se o gato vai fazer. Agora, se é um gato que não foi acostumado com guia, ou enfim, tentou e não deu certo, aí você leva a caixinha de areia e aí você tenta no carro mesmo colocar lá no banco, né? Pra ver se ele vai. A grande maioria não vai, tá? Eles estão mais assustados quando é gato que não tem muito costume e aí acaba não indo. Mas você pode fazer isso com a areia que ele tem costume, com a caixinha dele, você para num ambiente mais tranquilo. Inclusive, se conseguir colocar paninhos na janela, né? Para ele ficar mais tranquilo e sair da caixinha, é uma possibilidade. E também, assim, abre a caixinha e deixa ele sair. Não fica puxando o gato lá de dentro para ele sair, não. Deixa naturalmente ele sair e se ele quiser, ele vai na caixinha, tá? Muitos não vão, porque estão assustados, mas eu acho que sim, que vale tentar. Uhum. Thalita, uma pergunta que chegou aqui, ó. Quais as providências que o veterinário toma quando o gato tem medo de tudo e não deixa ninguém tocar nele? Olha,
Vamos lá. Já aconteceu, sabe, Guilherme? Muitas vezes o tutor falasse comigo, ó, meu gato é impossível, ninguém toca nele, assim, com o gato lá no consultório, na caixinha, fala, ó, doutora, você não vai conseguir encostar nele porque ninguém encosta. E aí a gente, com muito cuidado, a gente consegue, porque tá um consultório climatizado, né? Então, muitas vezes, é a questão do ambiente, né? De ser um ambiente que a gente chama de cat friendly. Mas, se ainda assim for um ambiente cat friendly, o veterinário super treinado, porque alguns veterinários a gente sabe que tem um pouco mais de dificuldade de lidar com o gato mesmo, mas ainda assim, né? Isso acontece comigo também, mesmo num lugar todo climatizado para receber o gato, eu já tenho mais costume com o gato. Se ainda assim for muito impossível, eu geralmente peço para voltar para casa, dar um remedinho aqui, acho que a gente não cabe a gente falar nome de remédio, né? Sim. Mas aí eu faço uma prescrição de uma medicação, até porque é uma medicação que precisa de receita, o tutor não pode comprar, né? Ir lá e comprar. Porque vai depender do tipo de situação também, né? A gente pode usar algumas, né? Depende do tipo de situação que a gente está vendo ali naquele momento. Porque cada animal precisa de uma. Quando é uma coisa urgente, assim, o animal chega, ele não deixa eu encostar nele e eu preciso de atender naquele momento, aí a gente faz sedativo mesmo na clínica, mas aí ele está sendo monitorado, né? É diferente. É outra coisa. Agora, quando, por exemplo, não é uma urgência, eu posso falar com o tutor, vai para casa, deixa o gatinho descansar, dá esse remedinho para ele 2 horas antes, geralmente é o que eu peço, e volta. Quando não é algo urgente, eu geralmente faço isso, né? Por quê? Porque não adianta você ficar lutando com um gato, né? Um gato que não deixa você pegar, não adianta você lutar. Não adianta você coletar exame, vai dar alterado, você vai lutar com um gato, ele vai ficar super estressado, então não é o melhor caminho. Se for urgente, serve no momento. Se não for, vai para casa, eu passo um remedinho, ele dá 2 horas antes, e aí geralmente a gente consegue manipular no momento. Uhum. Obrigado aí quem mandou a pergunta. Resposta excelente da doutora Thalita. Thalita, quais são os itens que o tutor deve observar durante a viagem? O que ele tem que observar no trajeto? Durante a viagem, para garantir a segurança do gato, para garantir a segurança do bichano ao longo da viagem, ao longo do trajeto. Tá. Bom, em relação à questão de manter mais tranquilo, acho que a gente já falou, né? A segurança, manter a qualidade mental do bichinho, a gente já falou, né? No sentido de paninho, sim, brinquedinho, ferro, enfim. Mas falando da questão de segurança mesmo, em relação até para o motorista, né? No caso de acidente, o que eu acho importante a gente observar? Se for um gato que não é acostumado com guia, a caixinha de transporte, ser uma caixinha de transporte, eu prefiro aquelas rígidas, tá? E não aquelas maleáveis, porque daí você passa o cinto na caixinha, né? Aquela que é tipo uma bolsa, né? Você não recomenda aquela que é tipo uma bolsa. Exato. Porque daí como que você põe um cinto nela, né? Não tem jeito, assim. Uhum. Sim. E se tiver um acidente, machuca o gatinho, né? Agora, aquela rígida, você pode passar o cinto nela, né? Fica uma coisa mais segura. Tem a opção também do gatinho que é acostumado com guia. Você tem um cinto, né? Um equipamento, assim, um pedacinho do cinto que você coloca no cinto do carro e a outra parte você coloca na guia do animal, né? É uma guia com o cinto. Na verdade, assim, a guia você pode comprar ela, a guia normal. A guia, o mosquetão vai na guia, vai no peitoral, vamos dizer assim, e a outra ponta se encaixa no cinto. Exatamente. No carro. Mesmo. Exato. Isso. É uma guia com cinto. Agora, tomar cuidado porque eu já vi tutor que pegou e colocou esse cinto na coleirinha do pescoço. Então não pode, porque se tem um acidente, enforca, né? Enfim, quebra o pescoço. Sim. Então é pregar no peitoral, naquela parte do peitoral, né? Isso encontra com facilidade no pet shop, né? Esse adaptador aí. Então, isso sempre manter o gatinho preso. Meu gato é muito tranquilo, gente, mas num momento de susto, ele pode ir ali para debaixo do pedal, né? Dos pedais ali, é bem perigoso. Então, a gente não sabe qual vai ser a reação, né? A gente não sabe qual vai ser a reação, exatamente. Fora que num acidente, se tiver um acidente, o gato pode
voar pela janela, enfim, super perigoso, né? Então, a recomendação, pensando em questão de segurança, é mais essa, né? De ter uma caixinha rígida para você passar o cinto, ou esse cinto que você coloca no peitoral, né? É isso, assim. E essa questão, se for uma viagem muito longa, se puder, sim, tentar ver se o gato faz, se urina, é bom, porque a bexiga cheia, né? No caso de um acidente, o risco de ruptura é maior. Maior. Mas, infelizmente, nem sempre eles fazem o xixizinho. É exatamente, esse risco de ruptura de bexiga é bem grande. Uhum. Thalita, uma pergunta que chegou aqui, ó. Quando o tutor ainda está fazendo a adaptação do gato, né? Se você recomenda não tirar o sangue quando o gato ainda está adaptando o gato à casa nova. É porque essa daí, eu acho que foi a Priscila, a Pai Teixeira, é minha prima. Eu xinguei ela porque ela mudou de casa e aí ela levou o gato dela tem uns probleminhas renais e ele precisava tirar sangue, ele mal tinha adaptado no novo ambiente, ela chamou a veterinária para tirar sangue. Eu xinguei ela, falei, você tá louca, deixa o gato acostumar no novo ambiente, não pode, né, gente? Quando muda de ambiente, é um momento ali e inclusive, só vai mudar de apartamento, você também vai começar o processo de mudança com o gato muito antes, sabe? Então, acostumar a entrar na caixinha, acostumar a passear com a caixinha, muita coisa. Chegou no novo ambiente, é um monte de pano com o cheiro do gato no apartamento inteiro, sabe? Então, e evitar, óbvio, coleta de sangue para gato já é muito estressante, né? Então, evitar Sim. qualquer procedimento que cause estresse. Thalita, olha se você consegue puxar aí. Eu perdi uma pergunta que chegou aí. Acabou de chegar. Aí só que chegou, teve umas 2, 3 pessoas que entraram, eu perdi. Aqui, ó, eu acho que é essa. Preciso levar meu gato de Belo Horizonte para Sete Lagoas, Isso. para castrar. Devo levar petisco, ração, caixa de areia? Então, sim, assim, eu não sei como que vai ser a logística aí, né? Porque alguns animais, algumas clínicas caçam, o animal sai no mesmo dia, outras no dia seguinte, então depende. Eu acho até melhor olhar isso com a clínica, né? Porque, por exemplo, a clínica às vezes vai falar assim, não, eu prefiro que traga a ração do animalzinho, a areinha dele, né? Depende. Eu tendo a falar que sim. Eu acho que é o melhor levar tudo do gatinho. Mas aí já é uma política da clínica, né? A clínica que vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Vai depender também do horário, né, que for ser feito. Se vai precisar de Exato. levar o animal em jejum, se vai precisar Exato. de deixar o animal em jejum lá, vai depender muito. É interessante fazer isso que a Thalita falou mesmo, de conversar com a clínica que vai realizar o procedimento. Às vezes também vai embora no mesmo dia, né? Tem clínica que vai embora no mesmo dia, tem clínica que dorme lá. Então, enfim, eu acho melhor conversar com a clínica, né? Isso. Thalita, um outro assunto muito importante da gente falar em termos de viagens são as viagens por avião, em companhias aéreas. Uhum. Quais são os documentos necessários para a gente fazer viagens com gatos em companhias aéreas, em viagens de avião? Tá, eu fiz essa cara assim porque os países europeus são um pouco mais complicados em relação a isso, né? São Então, eu vou mais falar exigentes. são mais exigentes. Eu vou falar primeiro se for uma viagem nacional ou para países que não estão na Europa, tá bom? Tá. Porque daí é mais simples. Por quê? Porque quando é viagem nacional ou para países que não estão na Europa, eles geralmente exigem o quê? Eles exigem o atestado de saúde do animal, né? Então você tem que levar o seu animal no veterinário para ele atestar que aquele animal está apto ao transporte. Lembrando que esse atestado ele tem uma validade de 10 dias. Então você tem que se programar para fazer esse testado, porque você vai viajar daqui 30 dias. Não adianta você levar agora no veterinário para ter o testado, né? Já que ele tem essa validade de 10 dias. Você precisa também de levar, quando for fazer esse testado do animal, você tem que levar para o veterinário a carteirinha de vacina dele, porque o veterinário precisa de ver se a vacina de raiva está em dia, e no atestado de saúde ele precisa de ver qual é a vacina que aquele animal tem, ele precisa de colocar isso no atestado. Então, você precisa do atestado de saúde emitido pelo médico veterinário, lembrando desse validade de 10 dias. E para viajar, você também, além do atestado de saúde, né, além de você levar no dia o atestado de saúde, você precisa de levar o cartão de vacina dele para a companhia aérea ver que aquilo é verdadeiro, né?
Lembrando que, obviamente, a vacina de raiva ela precisa estar em dia, né? A vacina que a companhia aérea exige é só a de raiva. É claro que todas têm que estar em dia, mas a exigência da companhia aérea é a vacina antirrábica, né? Além das exigências de documentação, acho importante, Guilherme, a gente comentar que tem a questão do tamanho do animal, né? E da caixinha que ele vai. Porque se você tem a intenção de levar o seu animal na cabine com você, né? Ele vai debaixo do banco assim da frente, você tem que respeitar algumas exigências da companhia. Quais são elas, né? Tem a questão da caixinha de transporte, então cada companhia tem uma medida de caixinha de transporte, aí você olha no site da companhia, né, que você vai, mas o animal ele tem que caber dentro dessa caixinha e ele tem que ter a possibilidade de ficar em pé, nos 4 apoios, né, natural do animal, e ele também tem que ter a possibilidade de dar uma volta ao redor do corpinho dele, dentro dessa caixinha. Uhum. E, além disso, a caixinha mais o animal, então a caixinha com o animal dentro, tem que ter um peso máximo, né? Então, por exemplo, Latam são 7 quilos e Gol e Azul 10 quilos, né? Mas sempre que for conferir isso na companhia, porque às vezes, né, esse caso mudar. Pode mudar. Então tem que ter esse peso. Ah, mas o meu animal é grande, não cabe nessa caixinha, o peso passa, não posso transportar? Pode, mas aí não vai ser com você na cabine. Vai ser no compartimento para isso, né? Se for na cabine, tem que respeitar essas medidas. Uhum. Bom, então isso para viagem... vamos falar agora de viagens para a Europa, né? Para países europeus. Aí é um pouco mais complicado, tá? E aí, o buraco é um pouco mais embaixo. Bem mais embaixo, né? É. Aí o que eu recomendo? A primeira coisa é começar esse processo com muita antecedência, tá? Então eu falo só, pelo menos uns 4 meses, 5 meses de antecedência, né? Para que não tenha problema, tá? Então, assim, a primeira coisa, quando quer levar um animal para países europeus, então vamos fingir que eu quero levar o animal para Portugal, tá? Então eu quero levar meu animal para Portugal. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que microchipar esse animal, né? Então, se ele não é microchipado, ele precisa de microchipar. E tem que certificar que o microchip é um microchip aceito, né? Tem aquela certificação ISO, enfim, ISO 100, eu não sei agora o número exato, o cento... Da certificação. Da certificação, mas isso, a maioria inclusive, né? Só certifica com o veterinário que é um microchip certificado para viagem de países europeus, né? Importante certificar disso. O veterinário vai microchipar, tá? Esse animal, e depois que ele microchipar, esse animal precisa de ter a vacina de raiva. Por quê? Porque a vacina de raiva, antes de ter o microchip, não vale para eles. Então, só passa a ser válida aquela vacina de raiva depois da microchipagem, tá? E, então, assim, ó, microchipou, vai vacinar para raiva, né? Lembrar, então, que precisa de conferir no certificado de microchipagem e no cartão da vacina a data. Porque se a vacina de raiva tiver antes da microchipagem, não vale. Não adianta. Então, microchipou, pegou o certificado do microchip, vacinou, pegou a carteirinha de vacinação certinha, precisa de 30 dias depois que foi feita a vacina de raiva, coletar um sangue, tá? Esse sangue, ele precisa ser coletado para fazer o exame de sorologia para raiva. Por quê? Porque os países europeus, eles exigem que o animal tenha um mínimo de anticorpos contra a raiva. Então, por exemplo, eu vacinei o animal, com 30 dias eu coletei sangue e veio um resultado menor do que meio unidade internacional por ml. É essa a medida. Se veio menor do que isso, não adianta, tá? Então, eu preciso de ter um resultado acima disso. Então, vacinou para raiva, espera 30 dias, é a nossa recomendação, coleta o sangue para fazer esse exame. Esse exame é o mais chato, vamos falar assim, porque ele é o mais oneroso, ele é mais caro.
pouquíssimos laboratórios fazem, né? Então tem que ser um laboratório específico para fazer essa sorologia e ele demora também um pouquinho o resultado, mas uma vez que fez, teve o resultado, geralmente o laboratório já encaminha o certificado pro veterinário ou pro próprio tutor, depende do endereço que foi colocado. E se tem uma titulação de anticorpos aceitável, acima, né, desse meio unidades internacionais por ml, o animal tá apto totalmente para viajar. E aí, mas aí não acabou, né? Você ainda precisa de ter o certificado, o CVI, né? Que eles chamam de Certificado Veterinário Internacional, e o atestado de saúde do veterinário, tá? Só que esses atestados, você precisa tirar eles mais ou menos com 10 dias antes da viagem. Porque lembra que eu falei que esse atestado só vale por 10 dias? E para tirar o CVI, você precisa desse atestado. Então, esses dois você vai conseguir bem próximo da viagem, né? Uhum. Então, para tirar o atestado, esse atestado de saúde, você vai no veterinário de clínica normal, você vai lá, você vai levar o animal, o cartão de vacina, o certificado de microchipagem, leva tudo, o veterinário vai olhar, vai colocar no atestado de saúde, tem até um modelo, né, que o Ministério da Agricultura disponibiliza para o veterinário preencher, porque esse atestado tem que conter remédio para verme, remédio para carrapato. Inclusive, eu sempre falo com o tutor para ele ver na vigilância sanitária do país que ele vai, se eles exigem algum princípio ativo específico desses remédios, porque tem países específicos que, por exemplo, fala assim, o vermífugo tem que ter base tal. Então, isso é muito variável de país para país. Eu sempre peço o tutor para olhar na vigilância, tá, do país. E aí a gente faz esse atestado de saúde. O tutor com esse atestado de saúde, o certificado de microchip, enfim, a carteira de vacinação, os documentos dele, tudo isso precisa de procurar uma unidade da Vigiagro, né? Que geralmente tem nos aeroportos internacionais. Então, ele vai lá nessa unidade com essas documentações e aí ele consegue o CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional, que aí vai ser emitido pelo veterinário lá dessa unidade, tá? E aí, com tudo isso, essas são as documentações que você precisa. Você vai na agência de viagem, a agência de viagem vai emitir também a sua autorização para viajar, né? Eu recomendo que ligue na vigilância sanitária do país também, porque alguns países também exigem que você avise com antecedência, né? Que você tá chegando que você vai chegar com o animal, tá? Então isso é importante também. Alguns países exigem tipo 48 horas de antecedência você avisar, então isso também tem que olhar, porque daí vai ter questões específicas de cada país, não dá pra gente falar tudo. Mas, regra geral, são esses procedimentos que precisa ser feito. Lembrar de fazer com antecedência, né? Mais ou menos uns 4, 5 meses de antecedência. Quando vai para a Europa, Mais complicado. tem que ser bem mais antecedência, porque tem uma burocracia bem maior se cumprir. Fora o custo, que é bem maior, né? Bem maior. Bem maior mesmo. Thalita, a gente falou da atenção que a gente tem que ter ao longo do trajeto para garantir o bem-estar do animal. Uhum. E pensando no destino, o que a gente tem que se atentar para garantir o bem-estar do gato no destino, onde que a gente vai passar a viagem? O que a gente tem que observar para que o gato fique bem onde que a gente vai ficar lá na viagem? Tá. Isso é importante também, né? Porque às vezes tem um gato super sociável, você fala, eu vou levar o meu gato, mas você tá indo para uma casa aberta que o gato vai fugir. Né? Então, não faz sentido. Então, eu acho que observar a segurança do lugar, no sentido de, se é um lugar aberto, meu gato pode fugir, né? Se for um apartamento, tem um apartamento telado, porque a gente sabe que é muito perigoso, o gato pode cair da janela, a gente sabe que isso acontece, né? A gente chama de síndrome do gato paraquedista. Então, isso tem que ser observado também. Eu preciso de observar também se tem outros animais no lugar. Porque, às vezes, seu gato, ele é um gato que passeia, mas ele não é um gato acostumado com outros gatos. Ele não fica tranquilo com outros gatos. Às vezes, nem o gato que tá lá, né? Além disso, não só o fato de ser sociável, mas saber se esse outro gato tem alguma doença, né? Porque se eu tô levando pra lá, eu preciso observar isso também. E não só gato, se for cachorro também, é um cachorro que tá lá, o seu gato tem costume com cachorro? É um cachorro que tem costume com gato? Eu vou ter que ficar preocupado do cachorro
morder meu gato, né? Isso tudo precisa de ser levado em consideração. E aí eu tô falando mais da segurança do animal. E na hora que chegar lá no novo ambiente, aquilo tudo que a gente já conversou. Mantém o paninho do gato ali, faz aquele ambiente ser familiar para ele, né? Com paninho, coloca o Felo, leva a areinha dele, leva a caixinha de areia dele. É isso, assim, que a gente precisa de observar. Thalita, pensando na mala do gato, que se o gato vai viajar, ele precisa de uma mala, né? Vai viajar, lógico, ele precisa dar uma malinha dele. O que você acha que não pode faltar na mala do gato? A comidinha dele, né? A gente sabe tanto que é importante, e os gatos são muito seletivos nessa questão de alimentação, e o gato não é igual o cão, né? Às vezes o cão fica aí sem comer e não dá grandes problemas. O gato, a gente sabe que se ficar sem comer pode desenvolver até uma lipidose hepática, né? Então, a ração é muito importante. Né? E essa questão da caixinha de areia, né? A minha indicação é que leve a caixinha de areia do gato, a caixinha que ele tem costume, né? A areia que ele tem costume. Já é uma mudança, né? Muito grande o ambiente, não vamos mudar as outras coisas. Então, é isso, assim, paninho do gato com o cheirinho dele, brinquedinho dele, né? Para você. Isso por que eu falo? Para você tornar o ambiente mais familiar para ele, né? A comida dele com as vasilhinhas dele, tá? Porque daí tem o cheirinho dele. E a vasilhinha sanitária com a areia dele. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é respeitar a individualidade dele, né? Para tentar fazer com que aquele ambiente seja o mais similar ao que ele já tem na casa dele, né? Para tentar fazer com que essa mudança de ambiente seja o menos estressante possível para ele, né? Sim, o gato, o olfato é o sentido mais importante para o gato, né? Então, levar paninhos, a vasilhinha dele, as coisas dele, tá tudo com o cheirinho dele. A gente torna aquele ambiente muito acolhedor para ele, porque fica um ambiente familiar, né? Porque ele tá sentindo o cheirinho dele em todos os lugares. Então, isso é muito importante para o gato. Aí você viaja e lá tem outro gato. Ah, não, então não preciso levar o comedor e o bebedouro, porque ela já tem vamos usar o que já tem lá. Nossa, vai matar o gato. Aí começa a demarcar território no ambiente todo, fazer xixi na parede e Nossa senhora. Não sei o que está acontecendo. O que será, né? O gato para de comer, arranha o sofá do lugar para demarcar território. Coitado, gato. Aí ainda põe a culpa no coitado do gato. O gato só quer sair daquele lugar ali, não tem jeito. O gato tá assim, me tira daqui, só me tira daqui, mais nada. Só isso. Eu falo às vezes com o doutor, imagina você preso num lugar com um cara mala pra caramba, um cara chato, o que você ia fazer? Aqui é cunhado, chato. Pois é, não tem jeito. Thalita, a gente até agora tá falando naquelas situações em que a gente pode levar o gato para viagem. Só que tem aqueles momentos em que não tem jeito, que o gato tem que ficar em casa, seja por qualquer motivo, porque o local o destino da viagem não é pet friendly, porque o gato ele não é sociável, porque não tem jeito de levar, porque seja por qualquer motivo o gato vai ficar, não vai poder ir na viagem. O que é o melhor? É deixar no hotel? É alguém lá na casa cuidar desse gato? O que é o mais recomendável nesse tipo de situação? Tá. Inclusive é a situação mais comum, né? Inclusive é o que acontece de forma rotineira é não levar mesmo, né? Exatamente. Inclusive, o que eu faço com as minhas gatas, a minha cachorra viaja, comigo as minhas gatas não viajam, né? Porque são gatas, enfim, uma gata foi pegar na pandemia, uma gata que não está acostumada, a outra já foi adotada adulta, cheia, né, das manias. Então, é o que acontece geralmente. Então, nesse caso, a minha recomendação, Guilherme, é que deixa ela no ambiente dela, né, a gatinha no ambiente dela, com uma cat sitter, né? Então, mas assim, eu posso pedir meu vizinho para ir lá só colocar comida? Pode, mas saiba que isso não é suficiente, tá? Ir lá só colocar comida
e colocar água, isso não é o suficiente, né? Você precisa de alguém para limpar a caixinha de areia. A gente sabe tanto que isso é importante para os gatos. Então, assim, o gato ele já tá sofrendo porque você não tá lá. Porque engana-se muito quem fala que o gato não, só gosta do ambiente e não gosta do tutor, né? Não tem isso, gente. O gato Não. gosta do tutor. Então, o gato sofre, sim, quando o tutor viaja, né? Então, tem que ter alguém para limpar a caixinha, tem que ter alguém para brincar com o gato, para fazer carinho. Então, assim, você ter uma cat sitter que entenda isso, né? Aqui a gente tem uma cat sitter maravilhosa. Quem quiser, eu super passo a indicação. Ela vem, brinca com as gatinhas, ela joga petisco, ela me manda vídeo, ela limpa a caixinha, ela troca água, o gato gosta de aguinha fresca, né? Apesar que aqui tem fonte, né, de água, mas ela troca a caixinha da fonte. Quando eu viajo, eu deixo várias. Minha casa já tem mais vasilhas sanitárias, desculpa, de água, né, pela casa, mas eu coloco muita. Eu ponho bacia bem grande, sabe, pela casa toda. Inclusive, assim, quando eu viajo, eu quase que desmonto minha casa, porque minha sala vira um playground de gato. Eu tiro os enfeites todos, eu coloco tudo, assim, para elas, espalhado pela sala toda, sabe? Para que elas fiquem bem, assim, à vontade mesmo. E aí, a cat sitter vem, ela brinca com as gatinhas, ela limpa tudo. Então, eu acho isso o melhor dos mundos, né? O gatinho ficar no ambiente dele, com uma profissional capacitada, que entende de gato, que sabe das particularidades, que vai respeitar aquele gato, do que só, meu vizinho vai lá e vai colocar comida, sabe? E outra, às vezes isso é tão estressante pro gato, o gato não conhece o vizinho também fica com medo do gato, entra lá, sabe? Então, assim, isso realmente não é o ideal. O ideal é ter uma cat sitter e, falo mais, eu sempre gosto que a cat sitter vai antes. E cat sitter de gato, que tem costume, elas fazem isso. Elas vão antes na casa, conhecer os gatinhos, sabe? Já fazem ambiental. Semana. Isso é muito importante, muito importante. Então, esse é o melhor cenário. Essa ambientação antes da viagem é fundamental, né, Thalita? Sim, não, com certeza, com certeza. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida, algum comentário mandar pra gente sobre esse assunto, sobre viagem para gatos? Quem quiser, quem tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade aí. A gente está chegando ao final dessa conversa extremamente rica, extremamente enriquecedora com a doutora Thalita. Quem tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade. A gente tem vários artigos da doutora Thalita no nosso site, no clubedosbichos.com.br. Quem tiver curiosidade, pode ficar à vontade em acessar lá para poder ler os artigos dela. Nós temos vários vídeos também no nosso canal do YouTube em que ela manda o material para a gente poder gravar, em que ela faz participação também. Pode ficar à vontade em acessar os vídeos que ela participa. Sigam ela aqui no Instagram, dela, que ela posta muito conteúdo sobre os gatos. Inclusive, essa live foi inspirada num conteúdo que ela postou, que eu vi no Instagram dela. Eu falei assim, não, esse conteúdo aqui merece virar uma live, porque esse conteúdo aqui, ainda mais nessa época do ano, que o pessoal costuma viajar bastante e o pessoal fica com essas dúvidas, né, sobre viagem, sobre o que fazer com os gatos, né, porque o pessoal fica com muita dúvida. Foi uma época muito boa, né, Guilherme, a gente fazer a live sobre esse tema, foi muito boa. Não, veio sim, no momento certinho. A gente, ano passado, a gente teve muita pergunta sobre isso, e como a gente estava no começo do clube, a gente estava com muita demanda e não deu tempo da gente atender esse tipo de coisa, porque a gente tinha muita coisa para resolver. E eu falei assim, eu falei com o Fabiano, Fabiano, vamos focar numa coisa, vamos deixar a viagem pro ano que vem. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que resolver viagem. Quando eu vi o seu post, eu falei assim, não, viagem, tem que resolver viagem. Agora, quando eu vi o seu post... Só te interrompendo, a cat sitter que eu falei que eu amo, que eu super indico, acabou de entrar aí, ó. Mommy Cat Sitter. É a Lenise, ela é ótima, uma fofa, ela que cuida das minhas gatas, brinca. Pessoal, vamos seguir ela aí, ó. Eu fico até com ciúmes achando que minhas gatas gostam mais dela do que de mim. Mas quem tem o dom, tem o dom. Quem tem a mãe com gato. E eu tive que um dia deixar a Pérola, minha cachorrinha aqui também, porque a Pérola sempre viaja comigo. Eu não sei por que a Pérola teve que ficar. E eu falei, Denise, eu vou ter que cuidar da minha cachorra também. Ela, ai meu Deus, cuidar de cachorro, você brinca com um gato.
Mas, Alguém mandou aí, ó. Lenise anota 1000. Gabriel. Olha, quem será? Meu marido. Por isso que ele acha ela nota 1000, ela cuida dos nossos filhos. Thalita, gostaria de agradecer mais uma vez. Conversar com você é muito bom, cara. Nossa, é muito enriquecedor conversar com você. Você passa conteúdo de uma forma tão simples que parece que é fácil. É muito tranquilo absorver o conteúdo que você passa. O conhecimento do jeito que você passa é muito fácil de absorver. Que bom, fico feliz. Vamos marcar mais lives. Acho que esse assunto que você tinha passado sobre passear com gatos na guia é um conteúdo que eu estava para conversar com você há muito tempo. Você já abordou, já me explicou bastante coisa, já ia te questionar sobre isso para a gente fazer material aqui para o clube sobre isso, já vai dar um adianto muito bom para a gente sobre esse assunto aqui. Tem muita gente que acha que é proibido, né? Passear com gato na guia, eu vejo muito isso. Então, a gente teve o contrário, a gente teve demanda perguntando como que fazia. A gente já teve uns 4 ou 5 perguntando se podia e como fazer. Bom, acho que deu para eu expliquei um pouco sobre acostumar o gato com a guia, né? Acho super importante. Sim. E eu me encorajo, sabe? Todo mundo a tentar. Não forçar o gato a isso. Mas eu acho que o principal é isso, é respeitar a vontade do animal. Viu que ele aceitou, beleza, dá prosseguimento, mas viu que ele ficou completamente arredio, que ele não aceitou de forma alguma, respeita e aceita. Isso aí. E no mais, eu estou super à disposição, sempre. Quem quiser mandar mensagem, direct, a gente conversa. Para o Clube dos Bichos, não preciso nem te falar que, enfim, eu amo, estou super à disposição. E vamos marcar mais. Vamos ver se a gente torna isso mais periódico, ver se a gente faz isso pelo menos uma vez por mês. Pois Conversar sobre gato é bom demais. E assunto não falta, né? Não. Nossa, tem assunto demais na conta. Então é isso aí. Adorei. Bom demais, show de bola. Pessoal, muito obrigado por todo mundo que estava aqui curtindo a nossa live. Uma boa noite para vocês e até a próxima live aqui no Clube dos Bichos. Tchau, tchau. Tchau. Tchauzinho.